Bom, boa noite a todos, conforme combinado, né? Temos uma live porreta agora. Minha amiga Flávia, deixa eu chamar ela aqui. Pronto. Tá? A gente começar a nossa live aí sobre fake news e as próximas eleições. Flávia Aguiar, que Oi, prazer. meu amigo, é sempre muito bom. Te adoro, você sabe disso, né, E eu cara? sou sua fã, né? Conheci sim a doutora Flávia Aguiar, uma advogada especialista na área eleitoral, sabe, que manja tudo dessa parte eleitoral e que é uma área que não é muito tratada nas faculdades, né, matéria eletiva, mas eu acho que com essa questão das eleições no nosso país, né, o povo agora querendo tomar conhecimento mais, participar mais do processo eleitoral, eu acho que essa matéria ganha um protagonismo muito diferenciado. Eu acho que você, que já está nisso aí há mais de 10 anos, né? Não vou falar quanto tempo está nisso aí, vai poder trazer muito conhecimento para a gente, sabe? Acho que você hoje vai poder agregar muita coisa para a gente, sabe? Eu estou muito feliz de conseguir contar com você aqui hoje, sabe? Que eu queria que você contasse um pouco do que você faz, tá? Até lá na escola legislativa, né? Que você falasse um pouco disso, para a gente começar a conversar. Você se apresenta aí, pessoal, e a gente começa essa live. Boa noite, Flavinha. Bom, boa noite, Léo. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você. Me sinto honrada em compartilhar um pouquinho do que eu sei. Eu sou advogada, sou assessora parlamentar, especialista em gestão pública e processo legislativo. Tive a oportunidade de fazer, como você disse, lá na Escola do Legislativo, alguns cursos, dentre eles MBA em gestão pública. E esse último momento que eu passei lá na escola foi muito importante, porque nós fizemos uma pós-graduação em que eu pude ter oportunidade de apresentar como trabalho a fake news, né? E dentro desse universo de milhares de nuances do que acontece nas eleições, o ano de 2018 foi muito pontual, ele foi muito diferente, né, Léo? A gente teve um ano conturbado, né, por uma série de questões políticas, e a minha experiência dentro da Alerj pôde trazer um pouquinho do que acontece nesse mundo político quando você trabalha a imagem do parlamentar, uma imagem de uma pessoa pública. E o direito eleitoral, eu sou apaixonada, ainda estudando muito a cada dia, uma mudança. E você sabe que nas épocas de eleições nós ficamos enlouquecidos, né? E essas mudanças de 2018 para cá, Léo, eu achei assim, de extrema importância, porque o que acontece? A nossa, hoje, com esse isolamento, a nossa vida hoje, ela é praticamente digital, não é verdade? Exatamente. 99% das coisas que nós hoje, principalmente nesse momento, estamos fazendo, está dentro da área digital. Eu também faço parte da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB. Direito digital, para mim, tem sido assim, uma área muito gostosa de trabalhar. E dentro do direito eleitoral, a gente entra com essa questão do digital, né? do que existe por trás dessa situação da imagem do parlamentar num ano eleitoral. E fake news, praticamente, nós começamos a trabalhar por ela através das últimas eleições. Foi assim, muito importante o trabalho de TSE e TREs do país inteiro, porque nós conseguimos unir, pelo menos, alguns entendimentos e trazer para o nosso Rio de Janeiro o que vinha acontecendo. Fake news, a gente tem uma nomenclatura que ainda está sendo discutida. Fake news, eu costumo dizer que são mensagens, são informações falsas. Eu acho que é de extrema importância a gente trazer para o público que aquilo que você está vendo nem sempre é verdade, nem sempre é real, né? A gente tem informações que existem fake news dentro do mundo político há muito tempo. Eu pontuei aqui para você, Léo, assim, dentro do universo que a gente consegue estudar, desde 2014, nas eleições, a gente já estava vendo, tinha alguns pontos de fake news que já estavam sendo estudados, mas até então nós não tínhamos essas informações como nós estamos coletando até agora. Nós estamos em 2020, né? E ainda estamos engatinhando. Você sabe que o Instituto Fake News ele ainda não está compilado dentro da nossa legislação.
Isso é não é importante verdade? explicar, né? A gente está caminhando ainda para Nós estamos o caminhando. isso, né? Isso, eu vou falar aqui um pouco também das questões da legislação que nós ainda temos. As legislações são pequenas. E eu gostaria até de depois passar para você, poder te ouvir também do lado do processo civil, né? Que eu acho que é importante a gente passar para os seus alunos aí, para o nosso pessoal, essa questão. Então, assim, as suspeitas de contas de fake news, elas começaram muito fortemente em 2018. Por quê? Em 2018, começamos as eleições municipais em 16 com algumas informações falsas, mas ainda você não tinha a capacidade técnica, entre aspas, de comprovação. Nós tivemos uma greve geral em 2017, que abalou o país, né? E em 2018, nós tivemos as primeiras situações que nós víamos dentro da televisão, e principalmente com compartilhamento de informações, essas falsas notícias. O que acontecia? Em 2018, não sei se você lembra, você tinha até 250 pessoas no WhatsApp para passar mensagem. Você pegava uma mensagem e compartilhava. Só que aí o que aconteceu? Você não, o eleitor, ele não tinha, naquele momento, a capacidade de checar a informação. Ele não conseguia saber. Por que você acha que não tinha essa capacidade? A que você já pegando Então, isso? eu já analiso isso pelo seguinte: ainda não tínhamos a desconfiança da informação provinda da internet. Porque até o momento, nós, vamos dizer até hoje, Léo, 62% dos brasileiros acreditam nas fake news. Olha o quantitativo de pessoas que recebem informações todos os dias. São 62% da população que recebe informações. Então, assim, as pessoas não tinham em 2018 a preocupação de checar. Se você me mandasse uma informação pelo Zap, eu iria ler, como muitas pessoas fazem até hoje em dia, e repassam. Em 2018, você não tinha essa possibilidade de checar, você não tinha essa preocupação. A pessoa ia, falava assim, eu recebi uma mensagem, eu vou passar. Só que aí você não sabia se o conteúdo era verdadeiro, se o conteúdo ele foi montado, se o conteúdo ele tinha mais alguma coisa ou se ele foi inventado. Sim. Aí começamos, naquela época de eleições, a ter vários problemas. Dentro da Assembleia Legislativa, eu vou te dizer o seguinte: perfis falsos começaram a ser criados de parlamentares e confrontando um contra o outro. É o chamado spoofing, que depois eu vou te colocar sobre isso. Ele cria dentro de um personagem uma pessoa que você não é. O hacker, ele entra, aí eu posso dizer também que tem uma certa milícia digital, que a gente vai chegar lá na frente para falar dela, né? Mas o hacker, ele, nesse caso do spoofing, ele copia tudo que é seu e-mail, os seus dados, e se faz passar por você. Nesse caso, em 2018, que aconteceu na Assembleia, o que nós tivemos? As pessoas entravam, pegavam a foto do parlamentar, se fazia passar por ele no Twitter e começava a criar uma outra pessoa de confronto. Então, tipo assim, criaram um Twitter do Léo e criaram um Twitter da Flávia. Criaram dois Twitters. Um Twitter que não era meu e um Twitter que não era seu. A mesma pessoa criava os dois Twitters e eles se confrontavam. E aí começaram a chegar para a gente prints de páginas do Twitter de um contra o outro. E aí as assessorias falavam assim, gente, pelo amor de Deus, isso não é linguagem, de palavrões até. E aí a gente começou a levantar o que estava acontecendo com essas fake news. O que estava acontecendo dentro do universo que para a gente, até naquele momento, era novo. Na verdade, era um universo que você não tinha informação. Quem não lembra, que aí nós logo depois tivemos a lei Carolina Dickmann, quem não lembra do fato da Carolina Dickmann, que invadiram, né, se eu não me engano, foi o tablet dela, e pegaram fotos dela nuas e compartilharam essas fotos. Então as pessoas estavam achando que aquilo dali era brincadeira, compartilhar coisas que você era falso. Só que o que adveio de lá para cá, de 2018 para lá? A Delegacia de Crimes da Internet, né, ela se aperfeiçoou muito, ela criou um staff maravilhoso. Nós temos hoje essa delegacia no Rio de Janeiro capaz de identificar o IP, identificar o autor da fake news, tá? Lá no Jacaré, né? Essa delegacia é legal. Né? Isso, na cidade da polícia. É. Isso. E aí o que aconteceu? Os técnicos, eles já conseguiram abrir o inquérito
identificando o personagem principal desse fake news. Então, digamos assim, as assessorias, os advogados alertaram para esses fatos. Então, o TRE do Rio de Janeiro, na ocasião, fez até várias palestras com excelentes desembargadores e juízes, falando sobre esse instituto, essa nova capacidade do ser humano de inventar um personagem e um fato a respeito de alguém. E para você fazer essa checagem, Léo, hoje você tem 5 dicas dentro da internet, se é fato, é fake. A agência Lupa, ela é uma agência extremamente reconhecida no Brasil por checagem dentro dos meios sociais, e você consegue verificar se essa informação é verdadeira ou se ela é falsa. Então... Desculpa, pode falar, pode complementar. Não, então o que aconteceu? Em 2018, nós montamos um staff, né, e corremos para todas as reuniões dos advogados para poder verificar o que estava acontecendo. Porque até então, para você ter ideia, foram banidas mais de 400 mil contas em 2018 pelo WhatsApp por contas falsas. Porque o que aconteceu? Como se aproximavam das eleições, os personagens fabricavam robôs, né? E eles passavam essas informações muito rapidamente. As informações falsas elas eram muito rápidas. E aí, como houve esse alerta, né? O Conselho Consultivo do TSE ele foi formado em 17 e 18 ele atuou, e firmaram vários profissionais para que pudessem identificar essas contas falsas. Então, em 2018, baniu mais de 400 mil usuários de WhatsApp. As pessoas criavam aquele WhatsApp falso só para passar fake news. E aí você tinha a possibilidade, né, de 250 pessoas você compartilhar o arquivo. E na época das eleições foi uma coisa absurda, uma enxurrada. E aí o que acontecia? A pessoa falou assim, doutor, olha aqui, ó. Só que, Léo, a gente não tem só fake news no WhatsApp, a gente tem fake news no Twitter, no Instagram. Deixa eu te perguntar uma coisa para você pegar esse gancho aí, Flávia. Qual é hoje a rede social que mais, né, segundo os estudos, que mais dissemina fake news, que mais espalha? Onde o alcance dela? Olha, o maior alcance, por incrível que pareça, são o WhatsApp e o Twitter. E o Twitter tem uma coisa muito engraçada que você pode até verificar a conta. Às vezes, ela tem aquela checagem azulzinha, né, que é uma conta que foi verificada, mas se você olhar na lateral, o nome, de repente, as pessoas trocam alguma letra e fazem aquele Twitter ser falso. Os robôs têm muita dificuldade de envio rápido quando você faz essa checagem toda hora do seu próprio Twitter. Porque às vezes ele rouba o seu Twitter e vai jogando para outro, e vai jogando. Então, assim, a gente tem hoje, sim, uma milícia digital, né? E que trabalha com essa intimidade com a internet, que você tem até a Dark Web, que são locais onde são produzidos esses robôs, né? E que eles são somente para fazerem fake news, disseminarem. Então, a nossa política hoje ela está muito voltada para o lado digital, né? Nós estamos alertando para as próximas eleições, que nós não sabemos ainda se ocorrerão em outubro ou não, mas nós já estamos trabalhando desde já na internet para fazer uma checagem. Para você ter ideia, Léo, é uma coisa que eu achei assim, super interessante em 2018, que eu achei um absurdo. Wikipédia. Alteraram, né, numa época próxima das eleições, 32 perfis de parlamentares da mesma forma. As pessoas que são disseminadoras das informações falsas, enganosas, elas entraram na Wikipédia de 32 parlamentares do Rio de Janeiro e elas fizeram a alteração de um provedor fora do Brasil, para você ter ideia, e disseminaram informações ali. A pergunta que as pessoas fazem assim, a gente não tem como barrar? Existem projetos... Flores falou aqui, né? Eu acho interessante essa pergunta, Léo, pelo seguinte, a gente já tem lá na Câmara alguns projetos de leis, desde 2017 para cá, para serem votados. Existe uma preocupação em quem você vai culpar, como você vai controlar. A internet é um território, entre aspas, infinito, né? Então, quem você vai culpar? O provedor, a plataforma ou
também o autor. Então, essa preocupação é muito grande, porque, por exemplo, você hoje, para você fazer uma denúncia, vamos supor, de fake news no Instagram. Instagram é fato, perdão, fake news no Facebook. Fake news no Facebook é fato, isso sempre acontece. Acontece muito quando, por exemplo, você entra naquelas coisas de bazar. Ah, bazar, leilão e tal, você entra lá com o seu perfil. Aí tem sempre alguém que está de olho na sua figura pública. E ele vai lá e levanta quem é você. Aí, ok, o cara vai, copia, entra de alguma forma nas tuas fotos do Facebook e faz uma tela falsa. E começa a falar com os seus amigos e até pedir dinheiro. Você vê até que ponto nós estamos chegando e estamos encaminhando. Vou fazer um comparativo disso daí. Nas eleições, muitos candidatos sofreram com páginas falsas no Facebook. E aí você ficava assim, meu Deus, como é que a TRE vai responsabilizar isso daí? Então, o que nós fazíamos? Nós tínhamos a preocupação, e até a própria delegacia até hoje faz essa dica, quando você printar a tela, você tem que printar a tela do Facebook ela inteira, com a URL toda. Então está o print screen. Não adianta você tirar a foto da tela, você tem que levar ela inteira para provar o URL lá em cima e embaixo também tudo certinho. Porque vão fazer parte do inquérito todas essas fotografias. E aí nós conseguimos localizar de 2018 para cá alguns autores desses fatos de informações falsas, de fake news. Eram pessoas que não concordavam com as plataformas políticas dos parlamentares e que se achavam no direito de ir para Facebook, principalmente que é hoje o mais popular de todas as mídias sociais, e jogavam lá palavrões. Esse cara é um miliciano, esse cara é um ladrão, e achavam que estava tudo bem. Então, assim, eu também acho que é preventivo para achar esses culpados, mas eu acho que a própria população ela tem que ser um pouco mais cautelosa, Léo, porque nós não temos hoje, por exemplo, o controle desses robôs. A própria situação oficial que foi levada agora há pouco tempo para a mídia informa da CPI que está acontecendo, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito lá na Câmara. Ontem, o Gilmar Mendes deu uma decisão no STF, que eu achei super bacana, pela continuidade dessa CPMI lá. O que acontece? Ela foi instalada em 19, né, com validade até abril de agora, de 13 do 20. E aí de abril. E aí o que acontece? Essa CPMI ela foi instaurada pelo seguinte: haviam amplamente disseminados. A Gleice Hoffmann dela, eu não sou partido nenhum, eu sou apenas uma técnica. Eu achei interessante, por quê? Porque ela foi uma das pessoas que mais sofreu ataques naquela ocasião. E ela conseguiu printar o Twitter que fizeram falso dela. Léo, absurdamente, em 10 segundos, mais de 1.000 pessoas tinham... E não era ela. Twitter fake. É muito que falava por absurda e que não dava nem tempo da pessoa se retratar. Então, a imagem do político ela é ali extremamente desgastada, ela é extremamente estranha, porque quando você cai no limbo da fake news, para você se retratar, você custa. É muito difícil hoje você ter um político que você consiga levantar que é verdade aquilo dali, né? Quando o mundo inteiro está jogando que é falso. A internet hoje é um universo muito grande, né? Então a política ela está sendo desdobrada, discutida hoje nas redes sociais. E essa situação da fake news ela é extremamente importante para que a gente possa visualizar o que é ou não verdadeiro. Então, compartilharem posts que ela não consegue checar. E existem formas de checagem. O próprio Google, ele te dá dicas de checagem de Twitter, de WhatsApp, de informações sobre isso. Estão pedindo para você falar, eu acho que eu estou falando um pouquinho também, Léo. Fala aí. Você dá a sua introdução, porque assim, cara, a Flávia Tiago, estou aqui aprendendo com a Flávia. Ana, vou falar agora aqui, Ana Vitória, uma das Tássias, um abraço para você. Assim,
Em relação ao que eu tenho relacionado a isso aí, eu percebo também, Flávio, dentro da parte que você está falando, que você não tem uma cautela da população, né? Quando recebe a informação e repassa. Eu acho que a culpa também é uma questão de educação digital, acho bem assim, né? Principalmente quando aquela postagem lhe interessa politicamente. Se a postagem é boa politicamente, meu interesse é disseminar para que aquilo Sim. vire uma verdade, Sim. que as pessoas tenham conhecimento daquilo, né? Essa é uma grande questão que a gente tem que colocar aqui. Se a postagem me interessa... Aqui não estou falando do lado político A ou B, não. É o que interessa. Sabe por que a questão da fake news? Os perfis que foram derrubados, você tem de ambos os lados, né? Vou botar assim bem claro. Você tem perfis de todos os tipos de palavras. Enfim, não tem aqui um lado só para fake news, não tem isso, né? Você tem uma questão meio generalizada disso aí. Então, você tem uma questão de educação digital, que a pessoa recebe e manda porque aquilo lhe interessa, é interessante para ela que aquilo vire uma verdade pulverizada, né? Ela consiga pulverizar aquilo, ela consiga disseminar e aquilo que ela recebeu ali, e você não tem, Flávio. Isso aí é a questão nossa com a população. A gente não consegue checar as coisas do dia a dia, assim, esquecendo um pouco de internet. Quanto mais da internet, assim, isso é uma coisa muito comum nas pessoas um pouco de mais idade, assim, né? Que não tiveram o acesso à internet desde cedo, né? Isso é muito comum. Essas pessoas, eu não digo os robôs, não, tá? Digo as pessoas que recebem e repassam. Você tem uma incidência muito maior nas pessoas de mais idade, né? Tanto que o pessoal apelidou as tias do WhatsApp, os tios do WhatsApp, que eles recebem aquilo e repassam sem menor cerimônia, porque eles não têm essa malícia de checagem. Eles não têm essa malícia de checagem. Então, é interessante que a gente tenha... você falou da questão da CPMI, que está no Congresso agora, é interessante que ela tenha o resultado, mas a gente precisa, Flávio, você sabe disso, a gente conversou isso antes, a gente precisa de uma legislação mais forte nisso aí. A fake news é muito séria. Você falou aí, 2018 já conversava, em 2014 já tinha essas coisas. Você imagina só, em 2014 a gente não tinha uma educação de checagem. Quantas fake news foram propostas em 2014? Muitas, de ambos os lados. Sim. Eleições. Dilma. Impeachment da Dilma. Oi? Foi na época do impeachment da Dilma, né? Do impeachment também mandaram. Enfim, quando tem um fato muito notório, forte agora, que as pessoas conseguem ter um acesso à internet, quem tem interesse, né, em, teoricamente, ganhar a população, porque a opinião popular conta muito. Por que as pessoas divulgam fake news? Porque a opinião popular, a questão do voto. Claro, né? Interesse. Às vezes a pessoa fica assim, poxa, caramba, recebe uma fake news, pô, eu ia votar nesse cara aqui, não vou mais, vou votar no outro. Sabe, às vezes por causa de uma informação recebida, e nós aqui, exatamente, tá? Tem acesso à internet, né? Pessoas, teoricamente, acesso à educação. Tu imagina isso em locais sem dúvida, um pouco menos favorecido, que as pessoas ganham um celular e recebem aquilo, ou que alguém ouve falar e repassa, é muito pior. Que aí você tem essa pessoa menos ainda que... Pode falar. A pessoa vai eu ia falar... Léo, a sua internet está um pouco dando um delay. Deixa eu te falar aqui. A situação... Léo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Léo? Oi, tô. Tá me ouvindo? Tá? Tô. Tá, deixa eu te falar. A situação política hoje, ela é muito grave. Por quê? Porque como você tem a Deep Web, o que acontece? As pessoas fazem montagens de fotos, vídeos, falas dos parlamentares, e como se eles estivessem naquele local e feito aquilo. Então, é absurdo em que nós chegamos hoje, da checagem disso daí. Alguém perguntou aqui, o que você faz se você receber uma fake news? Você vai depender a que ponto, quem que ela está atingindo. Você vai denunciar para o provedor ali, para a plataforma que está utilizando, e se ela injuriar, se ela caluniar, se ela causar algum mal à imagem, ao direito, né, da pessoa humana, você pode denunciar e simplesmente entrar com um processo de dano moral. A calúnia, a injúria e a difamação, elas são crimes que ainda constam no Código Penal. E aí você vem a questão... ainda. Aí você vem a denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, que é uma lei que a gente tem de 2018 para cá, muito importante, que é a 13.834, que eu acho que ela
especificamente desse tema. A situação do parlamentar, da figura pública, do ente público por esse tipo de ataque, ela é muito grave.